Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar como que a agenda organizada pode aumentar a sua lucratividade na reforma de bonecas. Meu nome é Fátima Melotti, eu sou especialista em reformas de bonecas. Eu venho sempre enfatizando que a gente precisa de uns tripés no nosso trabalho. Então, um deles é, se é o meu próprio negócio, que eu quero que ele tenha sucesso, uma vez que a gente pode escolher entre a portinha do sucesso e a porta do fracasso, essa escolha depende muito de como que a gente vai direcionando o nosso trabalho. Às vezes falando, mas não foi escolha, foi sorte ou foi azar, mas quando a gente vai analisar o caminho, o processo, as escolhas que a gente fez, vai ficar bem claro que tivemos algumas escolhas certas ou erradas. Isso que eu quero compartilhar com você em tripés é de experiência que eu passei e que realmente estive assim bem perto do fracasso mesmo. Então é muito importante que a gente esteja sempre atento a isso, que a gente pense bem nisso, e é o que eu quero compartilhar, porque uma vez que a gente passa por essa experiência e as falhas que a gente teve, é sempre bom dizer pro outro para que ele também não passe por isso. Então, a partir dessa experiência é o que eu quero compartilhar com você, que uma agenda organizada, ela pode sim fazer esse tripé da gente ter mais agilidade, da gente ter controle de estoque, e estoque não é só o material de aviamentos ou os tecidos. E o que está muito reforçando isso para que a gente tenha esse trabalho sólido, que a gente tenha planos a longo prazo, é o cronograma que a gente precisa organizar. E olha, quando eu falo de agenda, não precisa ser aquela agenda que a gente pensa mesmo como um caderninho com folhas, né? Isso daqui é uma das coisas da minha agenda. Então, tenho colocado aqui quem é, o endereço da pessoa, para que data que é. E assim, eu sou muito visual, gosto muito de estar enxergando ali o cronograma do tipo calendário. Então, tem um painel aqui também que eu vou passando para lá, então coloco tudo da semana, porque isso a gente consegue antever da próxima semana. Então, isso daí é o que a gente coloca como agilidade. Então, é um cronograma, uma agenda que me dá um painel geral do que eu tenho que fazer, me antever, porque vai fazer com que o meu tempo seja melhor usado. E também isso de estoque. Então, no total, a gente começa pela grande parte. Então, vamos pensar como é que eu vou aumentar a minha lucratividade tendo uma agenda bem organizada. Primeiro, eu tenho que ter comprometimento. É aquilo que eu quero? É isso que eu vou fazer? Quais são as minhas metas? Até onde que eu quero chegar na reforma de bonecas? Estou começando agora. Esse comprometimento, eu estou enxergando isso como o meu trabalho, como um negócio que vai prosperar dependendo daquilo que eu faço, da minha postura. Então tá, tô comprometida. Não adianta estar comprometido se eu não vou fazer mais nada, né? Vou só sentar, a boneca que apareceu. Não, precisa ter um planejamento. E esse planejamento eu preciso o meu material principal, o serviço sobre o qual eu vou exercer. Então, esse meu produto é a boneca. Então eu preciso planejar como que eu vou atrair esse cliente para trazer essa boneca. Eu preciso me organizar de material, que materiais que eu vou ter a minha primeira boneca, que vai ser a minha primeira vitrine, tira foto do antes e do depois, filma sobre ela, conheça a história dessa boneca. Você tem que gerar impacto naquela pessoa que vê, porque a pessoa tem que ter essa empatia e querer que você faça a mesma coisa com uma boneca que ela tem em casa, ou da vizinha, ou da filha, ou da boneca que ela vai resgatar, alguma boneca que ela achou que ela ganhou. O que tem acontecido muito, que eu vejo que faz parte do planejamento de eu estar mostrando essas histórias, esse resgate, é de pessoas que dizem, olha, tava no lixo da minha vizinha. Olharia aquela boneca que estava lá no lixo e de alguém que mudou, isso mesmo aconteceu essa semana, e deixaria lá. Não, mas eu conheço uma pessoa que faz reforma, então eu vou pegar essa boneca, vou mandar foto para ela, vou fazer um orçamento e vou usar essa boneca. Ou seja, porque eu tenho planejamento, porque eu tenho consistência, mostrar o meu trabalho nas redes sociais, no lugar que eu moro, que alguém vai se lembrar da gente, viu uma vez, vai se lembrar e vai fazer essa conexão. Tem alguma coisa no lixo e que, gente, raramente essas bonecas, qualquer boneca que é jogada, alguma coisa que a pessoa não deixa do lixo orgânico, sabe? Deixa ali aparecendo para alguém ver. Então, essa pessoa vai procurar a gente e trazer esse tipo de trabalho. Então, a primeira coisa que eu preciso é do produto em si, para eu exercer o serviço sobre ele. Então, eu preciso mostrar que eu faço isso, fazer com que as pessoas saibam, tenham uma referência para me trazer esse trabalho. E dentro de planejamento, a gente tem também um outro tripé, que a gente precisa estar ali pensando o que eu preciso de produto, quais são os materiais que eu preciso. Então aí sim, entra aviamento, entra o enchimento, é tudo aquilo que eu preciso para fazer a reforma de bonecas, que aí a gente vai chamar de são os materiais, que produtos que eu preciso, desde limpeza, desde fazer hidratação e toda a parte de costura. Eu preciso também de um local dentro do planejamento, então eu preciso planejar que local com que eu vou fazer isso. Não precisa ser um ateliê, ele pode ser uma sacola, um seu ateliê móvel, que pode ser uma caixa de papelão, em que tem ali a boneca que você vai reformar, para ela não ficar espalhada, para tanto atrapalhar a sua casa, porque você vai estar, a maioria, né, a gente começa trabalhando em casa,
casa e depois certamente a gente continua quando não é só mais renda extra. Então eu preciso também me organizar nesse espaço, porque não atrapalha as pessoas da minha casa e também que eu tenha todos eles cuidado com essa boneca que está aqui. Uma vez que essa boneca tem alguém que está esperando, tem alguém que ama essa boneca, tem alguém que tem uma história com essa boneca, então eu preciso, independente do cliente estar vendo ou não, eu tenha esse zelo por essa boneca. E também inclui aí no planejamento o nosso tempo. Então eu tenho data para entregar essa boneca. Isso daqui não é só data, né? Esses daqui do mês, não são só datas. Eu tenho também que saber que dia que eu vou fazer essa boneca e tudo aquilo que eu preciso dela. Então fica ali no planejamento amarradinho, os meus materiais, o espaço que eu vou usar e o tempo que eu vou fazer isso, porque vai depender de uma pessoa para outra. Tô começando, faço só uma boneca por dia, eu demoro 2 dias para fazer uma boneca. Não queira ter como referência alguém que já é experiente. Porque se eu disser, eu reformo 3 bonecas por dia, depende. Como é que essa boneca chega? Qual é a necessidade dessa boneca? Eu preciso passar um produto que em 10 minutos ela já tá limpinha? Ou será que eu preciso de mais tempo? Então, um dia assim corrido, o dia assim cronometrado, as horas líquidas, a gente não pode contar em dias de 24 horas. Então, posso pegar uma boneca numa segunda e tá planejado para entregar ela no sábado e eu gastar ali 4 dias. Ou seja, não são 4 dias inteiros, são horas líquidas de pouquinho desse dia, dos dias da semana. Mas se eu tiver aquilo ali cronometrado, já tiver os materiais separados, já saber se eu vou limpar essa boneca na bancada ou se eu vou limpar essa boneca no tanque, isso vai me dar agilidade e vai fazer com que eu possa mexer pelo menos umas 4, 5 bonecas por dia. Não quer dizer que é 5 horas da tarde ou 6 horas quando a gente para o nosso trabalho, que a gente encerra a atividade e vai para nossa parte vida da casa, que não é só trabalho, não quer dizer que ela está finalizada. Isso daí vai depender dessa rotina que eu coloquei. Então, isso tudo está no planejamento. Outra coisa que eu gosto mesmo de pensar no planejamento, que ajuda muito no nosso trabalho de agilidade, nessa parte de cronograma e estoque, é que a gente pense, planeje e execute. A gente categorizar. Se eu tenho para uma semana várias bonecas que estão muito sujas, então vou deixá-las todas juntas e fazer em etapas, com uma linha de montagem mesmo. Então agora eu vou desmontar todas essas bonecas e bonecas bem parecidas. E aí entra nessa parte mesmo da gente tá planejando ir para execução e ter esse olhar empreendedor, que a gente consiga catalogar essas bonecas, mesmo que eu tenha uma boneca para março, mas eu sei que o problema dela agora, eu tô tratando de uma outra parecida, o meu tempo vai ser mais bem aproveitado se eu fizer aquilo ali junto. Preciso limpar isso daqui com acetona, por exemplo. Tive uma semana de 4 bonecas iguais. Isso quer dizer que por acaso apareceram essas 4 bonecas? Não, eu fui colocando os dias dessas bonecas para fazer o trabalho todo junto. Então, dessas 4 bonecas, 3 foram entregues e eu tenho uma ainda aqui. Essa boneca, ela tá pro Natal. Nós estamos há 18 dias hoje que eu tô gravando antes do Natal. Então, essa boneca, toda a outra parte da reforma dela já foi feita. Então, quando eu fui fazer o corpinho, fiz todos os 4 arpinhos, a limpeza. E aí, por que ela ficou aqui ainda e tá precisando dessa limpeza que vai ser depois das outras? Porque as outras não tinham essa necessidade aqui que essa daqui tem. Então, essa daqui, ela já foi limpa a primeira vez, com bucha, ficou ainda uma sujeirinha. Essa agora ela vai para uma outra limpeza que eu vou passar acetona para tirar essas marcas, não sei se dá para ver direito daqui. E depois ela vai para uma outra etapa para tirar essa tinta misturada com batom. Então aí eu vou ficar trabalhando só nela? Não, nessa outra parte tem outras bonecas que estão com esse mesmo problema aqui. E aí sim, vou colocar junto. Isso daqui faz parte do meu cronograma. Então isso daqui, a hora que eu vou usar esse produto aqui, nessa boneca, já uso nos outros também. Pode parecer simples, uma coisinha boba, mas é na simplicidade que tá o valor. E o custo também. Já sobre estoque. Então, além da gente ter essas medidas de saber que tecido que eu mais uso, saber os avinhamentos que precisa, quando vai costurar malha, se eu tenho que comprar qual é o tipo de agulha, qual é o tipo de linha e cores para costurar malha, em quais bonecas eu vou costurar malha, é muito importante que a gente tenha no nosso estoque o material que eu mais uso. Então, tô aqui, quando eu digo disso de material que não é aviamento e nem tecido, é a base daquilo que eu preciso trabalhar, que pra mim é o que tá em primeiro, que são os moldes. Como é que eu fazia antes?
que me atrapalhava em tempo, me atrapalhava em material e me atrapalhava também nessa agilidade que vai ajudar lá na nossa lucratividade. Vi uma boneca, tirava o molde, o corpinho daquela boneca, ok, acabou, vai embora. Mas aí eu comecei a focar mais mesmo em bonecas bebês. E aí eu comecei a ver o padrão, ou ela era pequena, ou ela era média, ou ela era grande. Ou essas bonecas tinham o bracinho, o braço e pernas inteiros, ou tinha metade, ou 3/4 em relação a tamanho. Esse tipo de boneca aqui mesmo é 3/4. Ao contrário de uma como essa, que tem o braço inteiro, e aqui também. Então aí comecei a ver as necessidades de cada boneca, se ela tem valetinha ou não, e guardar esse molde. Era muito tempo gasto em copiar aquele molde. E mais uma coisa, não precisa ser estritamente igual. O que importa é que ela tenha qualidade, durabilidade, que esse forro vai durar bastante. E aí as roupinhas também. E começar a fazer quais são as cores que mais saem, quais são as cores que eu tenho aqui dispostas. E além disso, em relação às roupinhas, deixar já alguns modelos de roupinhas prontas, não só para mostrar, não só para enviar foto, mas também para provar na boneca, e se a pessoa gostou daquela cor, vai aquela boneca. E ainda pensando em tecido e molde que a gente tem, não dou mais a possibilidade de escolha de estampas. Então, ó, todas as estampas que eu trabalho são das cores ou fundo ou destaque da cor vermelho, pink ou rosa, e são estampas pequenas, tá ok? Qual dessas cores você prefere? Aí no máximo, se eu já tenho alguma pronta, eu vou mostrar pra pessoa essa ou essa. Não dê muitas opções, porque a pessoa vai acabar ficando em dúvida, vai demorar mais tempo e você vai estar comprometendo, assim como um modelo também. Tenho 3 modelos de vestido. Então, o vestidinho que é do tipo bata, o vestidinho que é esse convencional de manguinha, que pode ser aquela manguinha frufru ou não, e o vestidinho dupla face, que é aquele forrado. Só. Quero um diferente, quero igual o da boneca que tá levando, ok. A gente vai usar o quê? Agora eu vou usar personalizado esses moldes. E aí sim, nesse caso eu preciso retomar, fazer aquele molde. Mas é um molde só para aquela boneca? Não, eu posso guardar esse molde para quando aparecer uma outra boneca eu tenho como sugestão para a pessoa, para incrementar. Depende do evento, por exemplo, uma boneca que exija uma roupinha de cetim. Tenho já aqui, mostro para ela. Não, eu quero que seja de malha. Ok, tenho também uma aqui. Então, isso tudo volta a gente pensar que o meu estoque de moldes, ele vai me ajudar muito também no tempo, na variedade de opções, mas dentro disso, tenho tantas cores, tenho os 3 tamanhos e tenho esses 3 modelos. Pronto, gosto muito de tripé, vejo que ajuda muito. Bem, então até aqui nós já falamos sobre comprometimento, sobre planejamento e sobre essa visão empreendedora que vai fazer com que a gente tenha agilidade, que a gente use bem o nosso estoque de moldes. E a última parte, que é o cronograma, que envolve essas anteriores. Então, no cronograma, pensando na nossa agenda, a gente vai olhar qual é a agenda livre. Eu já disse em outros momentos, mas vou repetir, que eu deixava para fazer algum trabalho que aparecia de emergência ou que alguém viesse de fora, deixava assim o meu tempo noturno. Depois que eu acabava o turno de trabalho, eu deixava meus finais de semana e nem tinha feriados. Então eu comecei a perceber que isso desgastava, isso dava uma estressada, e que quando retomasse aquela rotina que eu já tinha me programado, eu não estava desenvolvendo, não estava com a mesma disposição que eu estaria se eu tivesse repensado melhor e não tivesse gasto o meu horário de descanso, ou para fazer outra coisa familiar à noite, estar junto da minha família, ou usando esses finais de semana. Então, o que é que eu comecei a fazer em relação ao cronograma? Deixar um dia livre. E esse dia não tá assim especificamente é na sexta ou ele é na segunda. Tenho meta de tantas bonecas para reformar na semana. Vou ou tirar um pouco dessas bonecas que eu já consigo calcular, ver qual é o problema delas e quanto tempo eu vou gastar em relação a horas líquidas, e distribuir na outra semana e já deixar um tempo livre para que, se aparecer alguma emergência, eu encaixe dentro da minha rotina, e não que a minha rotina tenha que dar uma bagunçada para eu me encaixar naquilo que o cliente está pedindo, e às vezes chega assim com aparência de exigência. Então isso ajudou muito. Então eu chamo esse de dia livre, mas eles são horas e ele não está específico. Então, se eu tenho X bonecas para fazer durante uma semana e aparece esse imprevisto na sexta, é porque eu já fui fazendo os dias antes. Se aparece no domingo, eu sei que eu posso encaixar, dependendo da necessidade, dependendo da disposição a que eu tenho para fazer essa reforma. E
fazer, por exemplo, na terça, e não vai me comprometer a quarta, quinta e a sexta. Então já tá ali um dia de espera. E se não vier, se não aparecer, o que é que eu vou fazer com esse tempo? Ou eu vou adiantar o da outra semana, ou vou ter um tempo para procurar mais dentro do meu trabalho, me especializar nisso, fazer um curso, buscar alguma coisa, fazer uma experiência, que fica muito legal, só vai acrescentar. Não vou estar tendo ali um retorno mesmo financeiro em espécie, mas vou tendo uma programação de estar melhorando ainda depois. Também nesse cronograma, às vezes chega uma hora que a gente precisa pensar, será que o tempo, o meu espaço, os materiais que eu estou usando, estou dando conta assim suficiente? Será que vai chegar um momento de precisar de um ajudante? Então esse ajudante também é muito bom a gente estar repensando e sempre avaliando como que está o nosso trabalho e o que uma pessoa poderia fazer ali para estar colaborando, sempre naquilo, na ideia de linha de montagem. Então hoje eu tenho uma pessoa que faz só a parte de limpeza, colabora comigo na parte de limpeza e hidratação, e a outra riscando os moldes, já preparando esses moldes que antevêm. Mas eram coisas que eu fazia antes quando não tinha essa rotina bem cheia mesmo, a agenda cheia. E outra coisa que a gente deve deixar aqui nesse tempo que se sobrou livre, ou que a gente faça com que esse tempo exista, é o tempo da gente estar fazendo a boneca, fazendo a reforma de bonecas, não só na reforma para uma cliente. Então eu posso estar tendo esse tipo de experiência do forro em bonecas que a gente vai doar, em bonecas que a gente esteja fazendo para alguém e que não seja cobrado, que o nosso tempo está sendo uma doação para essa pessoa. A gente aprende muito, é uma lei do retorno mesmo, e que antes eu não fazia e que eu comecei a fazer, e que a gente vai vendo que a gente vai ficando mais impulsionada a fazer aquilo, porque faz parte do nosso trabalho o valor, como a pessoa recebe essa boneca. A pessoa que pagou, ela já fica muito feliz e contente por esse retorno. Agora, imagina alguém que você está dando de surpresa ou que você se disponha. Deixa eu arrumar essa sua boneca, então isso é de um valor incalculável e que isso só dá um estímulo ao nosso trabalho. Isso faz com que a gente tenha na mão a nossa chave da porta do sucesso. Então, para a gente ter lucratividade, a gente precisa se planejar, se organizar, se comprometer, mas sem deixar de ter um olhar empreendedor e que a gente consiga sempre ver esses tripés que nos ajudam muito. Por exemplo, em relação à organização. Pense no seu tempo, no seu material e no espaço em que você está trabalhando. Pense também na sua agenda como uma fonte de lucratividade, porque você vai ter uma rotina ali com cronograma, você vai conseguir trabalhar com o seu estoque, que não seja só de material, mas também da parte de moldes, como você vai usar ele, e que isso vai te dar uma agilidade grande, uma rotina e projetos e planos e metas a curto, médio e longo prazo. E se esse vídeo te ajudou, eu gostaria muito de pedir que você comentasse, que você se inscreva nas nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, interaja com a gente, porque a gente sempre aprende um com o outro.